Olá, irmãos do nosso momento do casamento, privilégio poder compartilhar com você semanalmente uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa. E hoje eu quero ler o Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto eles estão dormindo. Hoje eu quero falar de um relacionamento conjugal, construindo um casamento saudável. Nós temos muitas receitas de casamento, de relacionamento, que são, na verdade, mitos. O que a palavra de Deus nos ensina sobre relacionamentos saudáveis no Salmo 127, primeiro, é que nós precisamos entender que o fundamento está acima do desempenho. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso esforço, que a nossa dedicação é que garante o sucesso do nosso casamento. O nosso desempenho tem um papel importantíssimo, né? O papel do marido, da mulher, a dedicação no casamento, mas isso não é a garantia de um casamento bem-sucedido e saudável. Um casamento bem-sucedido e saudável começa com o seu fundamento, onde esse casamento está construído. E aí ele usa duas figuras, ele faz duas analogias aqui. Primeiro é de uma casa, de uma construção. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Todo mundo sabe que a sustentação de uma construção depende do seu fundamento. Eu sei que nós somos muito levados pelo aparente e às vezes o nosso casamento é de aparência, é de fachada. Nós temos uma imagem de um casamento saudável. Muitas vezes esse casamento está adoecido. Por quê? Porque esse casamento não tem uma base, um fundamento sólido. E quando nós lemos lá no Sermão do Monte, Jesus termina o Sermão do Monte fazendo uma analogia da família, aqueles que ouvem a sua palavra e pratica, a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a rocha é um chão de sustentação. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E o que é o Senhor edificar a casa? É você construir a relação não baseado nas suas ideias, nos seus achismos, mas é fundamentar naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem orientações sobre como eu devo conduzir minha casa, qual deve ser a atitude do marido, da mulher, como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, enfim, esse é o fundamento da nossa casa. Então você pode ter muito esforço, muita dedicação, mas se o seu fundamento for errado, a primeira tempestade a sua casa vai cair, ela não vai resistir. Então Jesus fala de pessoas que estão construindo a casa sobre areia. Areia pode ser o meu conhecimento, a minha intuição, né? Os meus valores pessoais, isso pode ser areia, se nós não estivermos edificando a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Então a primeira coisa, para ter um casamento saudável, veja se vocês estão edificando a casa sobre a rocha, se o Senhor está edificando a casa de vocês. No primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento, o vinho havia acabado e Maria disse: façam tudo o que Jesus mandar. E se você quer um casamento bem-sucedido, faça tudo que Jesus mandar. Então essa é a primeira verdade, o fundamento está acima do nosso desempenho. A segunda coisa é separando aquilo que é essencial do que é supérfluo. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, inútil trabalham os que edificam. Quantas vezes nós estamos envolvendo o nosso casamento numa discussão inútil? Gastamos muito tempo com coisas inúteis e perdemos aquilo que é essencial. Quantas vezes nós fracassamos porque aquilo que é essencial na relação, como o perdão, como a paz,
como a alegria do Espírito, isso já não está fazendo parte mais da nossa relação. E nós estamos nos apegando em coisas pequenas, absurdas, e às vezes até coisas do passado que já deveriam ter sido tratadas por nós. Alguém disse que o maior obstáculo, o maior problema que você tem com foco é a distração. O maior inimigo do foco é a distração. Então, muitas vezes, falta foco no seu casamento. Foco significa eu ter consciência de onde eu saí, onde eu estou e onde eu quero chegar. E quando nós perdemos o foco, é exatamente por conta das nossas distrações. Quantas vezes eu quase bati o carro na rodovia porque eu distraí com a paisagem, com as coisas que os olhos iam contemplando, e eu perdi o foco da estrada. Então, cuidado com as distrações, cuidado com as coisas que são supérfluas do seu casamento. É muito importante o cônjuge avaliar o teor das discussões. Eu às vezes atendo alguns casais e eles voltam semanalmente, e na conversa você vai percebendo que eles estão lidando com o mesmo problema. Eles mudaram a roupagem, mas o problema é o mesmo. Aquele problema, ele vai se desdobrando em diversas facetas, e as pessoas muitas vezes não estão percebendo. Cuidado com as coisas que são supérfluas na relação, cuidado para você não jogar a criança fora e embrulhar a placenta. Então essa é a segunda forma de ter um casamento saudável. A terceira é descansando no cuidado de Deus. Ele está dizendo aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Isso não é uma apologia à preguiça, longe disso. O que a palavra de Deus está dizendo é que se lá você edificou a sua casa sobre a rocha, se o Senhor está edificando a sua casa, se você separou o que é supérfluo do que é essencial, o resultado é que você vai poder descansar em Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, a maioria da ansiedade que o homem vive tem a ver com a provisão. Você está vivendo hoje preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu ouvi uma definição de ansiedade que para mim foi assim, a que mais resumiu o significado de ansiedade. Diz assim: ansiedade não é você ficar preocupado com o futuro, é você ter medo de não ter controle sobre ele. Então, muitas vezes, nós estamos com medo do que vai acontecer amanhã. E eu tenho certeza de que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto estamos descansando à noite, Deus está preparando o fruto que nós vamos colher pelo nosso trabalho no dia de amanhã. Então, a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Então, dizer que Deus supre as nossas necessidades não significa que vamos cruzar os nossos braços. Deus vai abençoar o nosso trabalho, abençoar o trabalho das nossas mãos, e isso lá no Salmo 28 vai dizer isso: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás. Pai, muito obrigado, porque aqui temos na Tua Palavra uma direção para termos um casamento saudável. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o fundamento é mais importante do que o nosso desempenho. Ajuda-nos a separar aquilo que é importante daquilo que é supérfluo e ajuda-nos a descansar no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.